Feliz sábado. Me foi designada a função de orar através da oração intercessória. E eu peço aos irmãos, os que puderem se ajoelhar, ajoelhem-se, por favor. Santo, bendito, poderoso e amado Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos reunidos, Pai, na sua casa. Obrigada, Santo Deus, pela oportunidade que nos concede de retornar à sua casa depois de uma semana, Pai, debaixo das suas bênçãos, debaixo da sua proteção, mesmo diante de tantos afazeres, tribulações até, Pai, dores na alma. Nós estamos aqui porque cremos em Ti, no Teu poder, nas Escrituras. É a oportunidade que nos concede de Te adorar, porque se chegamos até aqui, é porque, Senhor, os Seus olhos dadivosos, as Suas mãos, nos guiando, nos protegendo, nos orientando, cuidando de nós, Senhor Deus. Nesse instante, Senhor Pai, eu peço, eu imploro a responsabilidade que me foi dada de orar, de interceder, Pai, na Tua casa pelos irmãos, que aqui vem, Senhor Deus, trazendo suas dores físicas, mentais, espirituais, emocionais, sentimentais, financeiras, Senhor Deus, problemas familiares, relacionamentos, Pai, desgastados, várias situações de desgaste, Senhor Deus. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, restaurador. É o Senhor Deus que tem o poder, em nome de Jesus, através do seu Santo Espírito, de operar bênçãos maravilhosas em todas as áreas das nossas vidas, Pai Santo. Tenha misericórdia de cada um de nós. Teu povo veio te buscar, Teu povo veio te reencontrar na sua casa, porque creio, Senhor, que todos aqui te buscam todos os dias, Pai Santo. Mas esse é um dia especial que o Senhor nos concede para adorar, para agradecer, para suplicar, para sentir a sua presença bem, mas bem pertinho de nós, Santo Deus. Então eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a todo aquele que ora junto comigo e aquele que ainda não alcançou também, Pai. A Tua casa está com as portas abertas, o Teu coração para trazer, Pai, aqueles que ainda têm alguma dúvida, aqueles que têm dificuldade para crer, dificuldade para entender, e aquele sofredor que tem recebido nãos, Pai, mas até os Teus nãos são bênçãos, Senhor Deus. Se é, Pai, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, seja feita a Sua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelas Tuas mãos ensanguentadas, Jesus, interceda por cada pedido que está sendo feito nesse instante, e aquele que o irmão não consegue nem expressar, mas o Senhor conhece o profundo do coração de cada um de nós. Perdoa-nos, Senhor, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Perdoa os nossos mesmos erros e, acima de tudo, nos ajude a suportar as consequências dos pecados que o Senhor nos perdoou. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Eu agradeço a oportunidade, Pai, de Te servir nesse instante através desta oração, suplicando a Tua profusão de bênçãos sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Senhor. Vou chamar agora o irmão Vitor, que vai trazer mais um louvor especial.
posso ouvir é o poder dos ventos. É o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. Oh, Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhos. E o Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no lar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. E ao Jesus chama, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no lar. Os vivos mudarão, transformados pela glória. Eu Jesus chama, eu Jesus chama, e
E ao Jesus chamar, meu Jesus virá para chamar o seu filhinho. Os mortos viverão, sim, viverão para encontrá-lo lá no lar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Obrigado, minha querida. Feliz sábado, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aqui presentes. Quero agradecer a grande honra de poder, nesse sábado, repartir a palavra de Deus para o povo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para o irmão colocar ali o PowerPoint. Eu gosto de trabalhar com o PowerPoint porque ele me ajuda a colocar na tela aquilo que eu tenho em mente. Meus amados irmãos, quantos aqui acreditam que nós estamos em guerra? Quando eu estava preparando esse sermão, aconteceu algo muito inusitado, né? Que nunca havia acontecido comigo nos meus 49 anos de vida, né? Eu gosto de usar sandálias havaianas e... Estranho que quando eu fui andar, irmãos, ela arrebentou do lado, né? E eu quase dei aquilo ali. Aí eu peguei um clipe, dei um conserto nela, né? Quando eu fui colocar o outro pé, irmãos, arrebentou do outro lado. Eu falei, Senhor, aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa, isso nunca aconteceu comigo. E aí quando eu fui pregar, irmãos, esse sermão, há 2 semanas atrás, na igreja de Guadalupe, faltando 5 minutos para começar o sermão, uma irmã começou a passar mal, começou a vomitar na igreja. Os irmãos ficaram dispersos. Estamos em guerra. E o inimigo de nossas almas não quer que nós venhamos a sair da letargia espiritual. Porque ele já está perdido. Mas nós temos a esperança da salvação em nome de Cristo Jesus. A mensagem que eu vou trazer nessa manhã de sábado, irmãos. Em primeiro lugar, ela fala para mim. Porque a mensagem tem que falar primeiramente conosco e depois à igreja. Mas é uma mensagem que nos faz sair da zona de conforto. Porque a palavra de Deus, ela tem que mexer contigo. Ela tem que falar ao teu coração. Porque o que está sendo decidido nesse exato momento é aonde nós iremos passar a eternidade. E precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, sermos um com Deus, assim como Jesus foi um com o Pai. Vamos falar com Deus mais uma vez. Santo Deus, amado Criador, que grande honra, Pai querido, eu tenho para falar à tua igreja, Senhor. Mas tu bem sabes que eu sou pó. Tu bem sabes, Pai querido, que se o teu Santo Espírito não me usar nesta manhã de sábado, será tudo em vão. A tua palavra não irá adentrar nos corações, não irá produzir os frutos necessários para que haja salvação em nome de Cristo Jesus. Então eu te peço, Pai querido, me use. Para isso eu te peço perdão pelos meus pecados, Pai querido. Aqueles que eu houver cometido por pensamentos, palavras ou até mesmo por obras. Fale a tua igreja, Senhor.
Ela veio aqui à tua casa para poder ouvir a tua voz. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que deste a vida para nos salvar dos nossos pecados. É no nome dele que eu te peço, é no nome dele que eu te agradeço. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, eu não sei quantos aqui estão conseguindo ver bem essa foto aqui. Quantos aqui sabem o que ela representa? Oi? A Deus, sim, Jesus Cristo está ali no centro. Mas o que essa foto em si ela representa? Isso, minha querida. Essa visão dessa foto, irmãos, representa a primeira visão que a nossa irmã Ellen White teve no ano de 1844. O povo de Deus ele havia passado por um grande desapontamento, onde muitos debandaram. A igreja estava passando por dificuldades e Deus usou a nossa querida irmã Ellen White para transmitir mensagens importantes para o povo de Deus. E essa mensagem, a primeira visão dela está sendo retratada através dessa pintura, através dessa foto. Ali nós vemos um caminho íngreme, um caminho de subida, um caminho estreito, uma luz ao fundo, guiando o povo de Deus. Ali não dá para ver, mas tem pessoas caindo no abismo. Do lado esquerdo tem um paredão branco. E lá na ponta, na extremidade, tem a Nova Jerusalém. É uma foto majestosa, pena que não está tão nítido. No ano de 1844, uma visão da trajetória dos justos rumo ao céu. Enquanto eu estava orando, a irmã Ellen White estava num culto familiar, o Espírito Santo veio sobre ela de uma forma maravilhosa. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse, olha novamente, e olhe um pouquinho mais para cima. Deus ele pede, irmãos, para que ela olhasse um pouco mais para o alto, por quê? O povo que está indo rumo a Canaã celestial, eles não têm que estar com o foco voltado aqui nessa terra, onde tudo em breve não ficará pedra sobre pedra. Os pés dele podem estar sim aqui nesta terra, mas os olhos e os pensamentos devem estar aonde? No céu. Com isso eu olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em um lugar elevado do mundo. O povo do advento estava neste caminho a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade, mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, ao qual um anjo me disse, esse é o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade aos seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservassem o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, eles estavam seguros. Agora tem uma foto resumida, irmãos, dessa visão. No ano de 1868, cerca de 24 anos depois, Deus ele dá uma outra visão a Ellen White, um outro sonho. E esse sonho é uma continuação daquilo que ela tinha visto na primeira visão. E olha só o que ela diz. Esse está no livro Vidas e Ensinos, capítulo 31, Viajando pelo Caminho Estreito. Ellen White diz que sonhei, que estava com uma grande multidão, o povo do advento. Parte daquela assembleia, a igreja que ela chamava de assembleia, apresentou-se para viajar. Nós tínhamos carroças abarrotadas de coisas. Caminhando nós, a estrada parecia subir, ou seja, era um caminho íngreme, era um caminho de subida. De um lado havia um profundo abismo, e do outro uma muralha alta, lisa e branca. Ou seja, não tinha como retroceder. Porque aqueles que estavam indo tinham uma grande multidão atrás. Ou vocês prosseguiam para o alvo, ou vocês caíam no abismo.
Porque de um lado tinha um paredão e do outro lado tinha um abismo. E atrás uma grande multidão que seguia rumo à cidade santa. E aqui é a segunda foto. Uma foto resumida daquela foto inicial. E aqui mostra a trajetória dos justos. No início eles estavam com as suas carroças abarrotadas, só que à medida que o caminho avançava, o caminho ia ficando mais estreito, e eles iam se esbarrando no despenhadeiro. E houve a necessidade de deixar as bagagens para trás. E aí eles desataram os cavalos das carroças e eles seguiam a cavalo. Só que durante um determinado momento, o caminho que era estreito foi começando a ficar cada vez mais apertado. E eles estavam com medo de, com o cavalo, eles pudessem cair aonde? No precipício. Então houve a necessidade de deixar os cavalos para trás. E a caminhada, que já não estava sendo fácil, estava se tornando cada vez mais difícil. Porque agora elas deveriam ser o quê? A pé. Eles desceram do cavalo. E Ellen White, nesse livro, não dá tempo de ler, eu até trouxe, porque eu queria ler algumas coisas importantes aqui, não vai dar para ler. Ela diz que houve a necessidade daquelas pessoas tirarem seus sapatos dos pés. Os sapatos de antigamente não são os mesmos de hoje. Eram mais rústicos. Hoje em dia, né, parece que é perfeito, né, acomodado aos nossos pés de uma forma maravilhosa. E chegou um determinado percurso, irmãos. O que aconteceu? Caiu cordas na altura das mãos, porque era um caminho muito estreito, onde só dava para colocar a planta dos pés. Eu me lembro, irmãos, que quando eu trabalhava no centro da cidade, eu morava em Madureira, na casa da minha tia, ou eu ficava 2 horas dentro do 254, ou me submetia a 20 minutos dentro do trem lotado. Eu sei que o trem vinha tão cheio que se eu tirasse o pé do lugar, não tinha pé para colocar de novo. Vocês imaginem, irmãos, um caminho estreito, aonde tem muito mal, o local para você colocar os seus pés. E aí Deus, que está conduzindo o seu povo, ele lança cordas. E eles não viam aonde essas cordas estavam seguras. A corda era para eles apoiarem as mãos. E Ellen White, nesta visão, ela diz uma coisa muito maravilhosa, que deve nos servir de ensinamentos. Por quê? Em cada fase de transição, muitos iam ficando para trás. Na transição da carroça para os cavalos, dos cavalos para a pé, e depois tirando os sapatos. Depois houve necessidade, que o caminho estava complicado, houve necessidade de tirar as meias. E aquele paredão branco, eles começaram a ver nas paredes marcas de sangue. E por um momento eles ficaram comovidos com aquilo ali. Mas logo aquela sensação ali desapareceu. E Deus, através do Espírito Santo, colocou no entendimento deles que aquelas marcas ensanguentadas na parede branca representavam aqueles que já haviam passado por aquele caminho. E aquilo ali servia de ensinamento para eles prosseguirem rumo ao alvo. E quando eles tiraram, irmãos, as meias dos pés, os pés começaram a ficar ensanguentados. Essa é a visão que a nossa irmã Ellen White teve do povo do advento. Um caminho estreito, um caminho apertado. Eu digo que o caminho que é estreito está ficando cada dia mais apertado, irmãos, porque está ficando tudo mais difícil. Eu costumo falar que esse mundo foi preparado para te tirar da presença de Deus. E para você estar aqui hoje na casa do Senhor é um milagre. Porque você está indo contra tudo e contra todos, para que vocês possam vir adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E chega um momento crucial, irmãos, no final do percurso, aonde tem um abismo à frente deles. E quando eles olham esse abismo diante deles, eles ficam sem saber o que fazer, porque aí entra dúvida na mente deles. Como vai ser? Aonde essa corda está presa? E se nós cairmos no abismo, como será? Então, num momento de dúvida, de quem é que está guiando o povo de Deus, começa a vir o quê?
a fraqueza. E chegou um determinado momento que o nosso irmão, Tiago White, ela conta no sonho, que ele chegou e saltou. Segurou a corda e pulou para o outro lado. No outro lado, a nossa querida irmã Ellen White diz que era a terra prometida. Ela diz que a relva parecia ter vida. A grama, cerca de uns 15 metros de altura, uma luz gloriosa que vinha da cidade santa. Só que para passar de um estágio para o outro, irmãos, vocês precisavam o quê? Ter fé. Viver pela fé. Ter que saltar. Os filhos aqui que confiam nos pais é como se tivesse um apartamento pegando fogo. O filho no terceiro andar e o pai embaixo pedindo para o filho salte. E o filho, sem hesitar, se ajoga nos braços do pai. Foi isso que Tiago White fez. E logo em seguida, Ellen White foi atrás. E eles conseguiram, irmãos. Depois eu aconselho vocês lerem esse livro, capítulo 31. Eu aproveitei também para ler o capítulo 26. E tudo nessa madrugada, irmãos. Acordei por volta de 1h30 e fiquei até quase 3 horas da manhã, meditando na palavra de Deus. E hoje de manhã, sabendo que eu estava indo para uma guerra espiritual, ao invés de chegar cedo aqui na igreja, eu fui orar. E quando a irmãzinha estava fazendo uma oração maravilhosa para o término da escola sabatina, veio aquelas 3 janelas e deu aquele baque. Irmãos, eu não vejo nada natural acontecendo, porque estamos no meio de uma guerra espiritual e o inimigo quer fazer de tudo para que você se distraia, para que você perca o foco. 2 portas abertas levam a 2 caminhos distintos. Qual seguir? Os caminhos são o quê? Antagônicos. Conduzem à vida ou à morte. O livro da vida e ensino foi o que eu acabei de ler para vocês, irmãos. Eu vou ler essa parte aqui. Esses caminhos são distintos e separados em direção opostas. Um leva à vida eterna e o outro à morte eterna. Vi a distinção entre esses caminhos e também a diferença entre as multidões que neles viajavam. Os caminhos são opostos. Um é largo e suave, enquanto o outro é o quê? Estreito e escabroso. Semelhantemente, as 2 multidões que os percorrem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Estamos sendo diferentes, irmãos, nesses 3 quesitos que são apresentados aqui? Na vida, no vestuário e as nossas conversas? Os que viajavam pelo caminho estreito conversavam a respeito da alegria e da felicidade que terão no final da viagem. Isso é importante, prestem atenção, irmãos, porque a esperança está no porvir e não no agora. Os que viajavam na estrada larga, todos esses estavam preocupados com a sua pessoa. Todos hoje em dia que a gente vê no mundo querem ser celebridades. Aonde que vocês ouviram falar disso no passado? Na construção da Torre de Babel. TikTok, YouTube, essas coisas da vida. Vocês veem que todos querem aparecer. Estão preocupados com o quê? Preocupados com a sua pessoa, com as suas vestes, com os seus prazeres pelo caminho. Dão-se livremente à hilaridade. Eu procurei na internet, diz assim, as expressões de riso. Enquanto eu estava lá de madrugada estudando, irmãos, eu estava ouvindo barulho de festas, barulho de cantorias, barulho de bebedeiras. E o som de madrugada se propaga, né? E aí, bate certinho com o que estava escrito aqui. Eles não pensam no termo da viagem e na destruição certa no fim do caminho. Cada dia se aproxima mais de sua destruição. Contudo, loucamente se lançam mais e mais depressa para o abismo.
Ellen White, quando ela viu isso, quão terrível isso me parecia. Eu não sei se eu vou pular essa parte. Tem alguém aqui que é visitante? Ou todos aqui são da igreja? Tem algum visitante aqui? Nesses textos aqui eu falo da entrada do pecado, né? No início era obedecer ou não obedecer o que Deus pedia. E obedecer para os nossos pais era como respirar. Alguém faz esforço para respirar? Sim ou não? Você faz tudo respirando. Era algo que você não faz. Você faz naturalmente, você não se esforça. Só que Deus ele pediu uma prova simples para Adão e Eva. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era difícil, irmãos. No meio de centenas de árvores, apenas uma prova de obediência para alguém que sentia prazer em obedecer. Algo muito simples. A humanidade merecia a morte porque ela transgrediu. Mas Deus foi misericordioso, nos dando uma segunda chance. E não nos tratou conforme merecíamos, porque Deus ele pediu uma prova simples. E nem essa prova simples nossos pais foram capazes de obedecer. Então nós merecíamos a morte. Mas Deus, no seu infinito amor, um dos textos que eu mais amo na Bíblia, meus irmãos, é aquele que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam o quê? A cada manhã Deus te dá uma página em branco e te diz: meu filho, eu te amo, o que passou, passou, o que importa é daqui por diante. Os seres humanos têm dificuldade para esquecer, mas Deus não. A cada manhã Ele te olha com um olhar de amor e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele propôs 2 caminhos à humanidade. Tem um ditado popular que diz, um ditado muito simples: temos o inferno a evitar e um céu a ganhar. Quantos já ouviram esse ditado? Por que o inferno a evitar? Porque nós somos pecadores e como pecadores merecemos a morte. E temos um céu a ganhar porque precisamos o quê? Da graça de Cristo para nos salvar. Então Deus ele toma os céus e a terra por testemunhas. Ele diz assim, hoje tomo os céus e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus 2 caminhos, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E Deus ele te dá um conselho: escolhe, pois, tua vida para que tu vivas, tu e os teus descendentes. Só, irmãos, que com a entrada do pecado começou a surgir uma série de sentimentos estranhos dentro do ser humano. Coisas que eles estavam tendo dificuldades para lidar. Um exemplo do que aconteceu com Caim. Deus deu um conselho a Caim: Caim, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado jaz à porta, à sua espera. E o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Os pensamentos maus começariam a vir, mas eles deveriam ser o que? Contidos. Você vê, irmãos, que quando entrou o pecado, um foi passando a culpa para o outro. Quantos ali assumiram? Não, eu errei, mas não. Adão jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente. Não é sentimentos estranhos? Aquilo ali acontecia antes? Não. Mas passou a acontecer. Após a queda, passamos a estar em um grande conflito espiritual, onde não existe neutralidade. O mundo passou a ser o palco do universo, onde os espectadores, os mundos não caídos, os anjos, eles observam o desenrolar dos próximos capítulos, envolvendo a nossa salvação ou a perdição. Na mente humana, o grande conflito usa as emoções. Por isso que diz que o nosso coração é enganoso. Ou a razão, que é o que Deus deseja. Sobre cada decisão que fortalece a carne ou o espírito. Irmãos, os nossos sentimentos são enganosos. É por isso que não é mais aconselhado na igreja, na hora do apelo, colocar um fundo musical. Deus ele quer trabalhar com a sua razão e não com as suas emoções. Porque você precisa tomar uma decisão com base aonde? Na emoção ou na razão? O inimigo usa a emoção. Deus ele quer fazer você raciocinar e fazer você refletir. Deus está à procura de verdadeiros adoradores.
Aqueles que vão ser dignos de entrar na cidade santa pelas portas, pois diante das provas provaram o seu valor. A Bíblia chama esses de heróis da fé. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus, ele começou a fazer uma triagem nesse mundo. E a Bíblia diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Hebreus 11 diz umas coisas maravilhosas, né? Os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca dos leões, e assim vai. Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos. É uma pena que não dá para ler tudo, né? Diz assim, ó, o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos. A Bíblia chama esses que nós somos peregrinos e forasteiros, porque nós estamos aqui de passagens. Só que Hebreus 11 continua. Olha só o que diz. A Bíblia diz que há um memorial escrito diante de Deus. Ellen White diz no livro Grande Conflito, capítulo 29, sobre esse livro chamado de memorial. Ela diz assim, ó, o livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali toda a tentação resistida, todo o mal vencido, toda a palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo o ato de sacrifício, todo o sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo, encontram-se registrados. Irmãos, o livro de Hebreus capítulo 11, ele dá continuidade contendo a sua história, contendo a minha história. E tudo está fielmente registrado para a glória de Deus. O que você tem feito para fazer a diferença neste mundo mau? Estamos nós fazendo a diferença, irmãos? Porque na hora em que nós somos provados, que nós temos que dizer a quem somos. Irmãos, há umas 2 semanas atrás faltou água, onde a gente mora, né? Aqui também eu acredito que faltou. Tinha um lugarzinho lá onde eu conseguia pegar água de uma tubulação da SEDAI. Tinha uma fila de mulheres, só que o lugar era 1,5 metro, mais 1 metro abaixo. Tinha que ficar alguém ali enchendo os baldes e dar para as pessoas. E na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, é na hora de você fazer a diferença. Desce lá e fica enchendo o balde para as mulheres. Quando eu cheguei em casa, o meu vizinho de 89 anos, eu fui perguntar se ele queria água. A esposa dele, ela tem uma vida muito difícil, ela não sai de casa porque ela tem problema nas pernas. E quando eu chamei pelo seu Eduardo, ela falou que estava muito bem sem água, debochando, né? Eu fiquei que aquilo ali deu uma tristeza. Aí eu falei, fala para o seu esposo que quando ele chegar aqui, eu trouxe água para ele. E logo depois de uns 15 minutos ele chegou e dizendo... Eu tive que andar, irmãos, quase 200 metros, no mínimo, para buscar água. E eu me lembrei do meu vizinho, que é um senhor de idade. Por que eu estou fazendo isso? Para me gloriar? Não. É porque nesses momentos onde você é testado, que vocês têm que demonstrar a quem você está servindo. Eu poderia olhar só o meu umbigo. Ia lá, encher a minha água e ia embora. E as mulheres que estavam lá? Eu podia só ter pensado em mim, mas eu pensei no meu vizinho. É isso que Deus espera. Esse simples ato que eu fiz está registrado no livro memorial de Deus. Porque, irmãos, quando a gente faz alguma coisa, é Deus que nos usa. Vamos refletir um pouco, irmãos. Aqui, infelizmente, não dá para falar. É uma experiência do Marshmallow que foi feito com crianças. Eles pegaram umas crianças individuais e colocaram numa salinha. Eu vou passar muito rápido. E nessa salinha a prova era o seguinte, eles colocaram um prato e colocaram um pedaço de marshmallow. E eles disseram para aquela criança, você pode comer o marshmallow a hora que você quiser. Mas se você esperar a professora voltar de novo na classe, vocês vão receber mais um marshmallow. Então, ao invés de você se deliciar com um, vocês vão ter 2 marshmallows. E vocês acham que aconteceu o que com aquela experiência? E eles fizeram essa experiência com crianças. E vocês acham que quantas das crianças conseguiram esperar? Foram poucas, irmãos. A maioria não resistiu à tentação e comeu aquele doce saboroso.
E com essa experiência conseguiu comprovar que a maioria das crianças preferiu as coisas que gratificam imediatamente e não levam em conta o que deixarão de ganhar por não saber esperar. Se formos capazes de resistir ao que nos dá prazer momentâneo, imediato, seremos habilitados a receber o prêmio integral. Assim é a palavra de Deus. Você vai ter que resistir a muitas tentações. Você vai ter que resistir a muitas ofertas que o mundo possa lhe oferecer. Mas ao resistir tais tentações, ao resistir tais ofertas, você se habilita para herdar a vida abundante que Deus tem preparado, que Deus tem prometido. Esse é o caminho estreito da renúncia. E poucos são os que seguem por ele, pois é o caminho difícil da renúncia. Quantos aqui, irmãos, não preferem o que é imediato? Por isso que o caminho que eu coloquei lá, capítulo 26 desse livro aqui, diz que os justos, eles ficavam se alegrando com o quê? Com a esperança do que estava por vir na terra prometida. Enquanto o pecado faz com que as pessoas querem o hoje, o agora. Sabe por que o pecado faz isso com as pessoas? Porque eles sabem que o tempo é curto e que pouco tempo lhe resta. E que eles só vão ter essa vida aqui, irmãos. Vemos os dois caminhos da sociedade, não tem como negá-los ou dizer que eles não existem. Pois o que era oculto no passado, olha só, irmãos, o que era oculto no passado, agora é exibido de forma explícita. O que era passado às escondidas ou por mensagem subliminar, agora é exibido às claras. E por que está tudo tão às claras hoje, no mundo em que nós vivemos? Por que hoje em dia as coisas não estão sendo mais escondidas? Hoje em dia tem até a igreja de Satanás. Já ouviram? Por que está tudo tão explícito hoje? Pois é chegada a hora em que cada indivíduo terá que escolher o quê? Um lado. O mundo atrai as massas, satisfazendo o quê? Os seus desejos carnais. No esporte está ficando cada vez mais claro, sim ou não, irmãos? Olha o que eles fizeram nas Olimpíadas. Uma santa ceia, LGBT e as letras que vai, né? No esporte, nas mesmas Olimpíadas que disseram que aquela santa ceia era arte, os atletas que quiseram homenagear a Jesus Cristo de alguma forma, eles foram hostilizados. Ué, quer dizer que por um lado tem liberdade de expressão, é arte, do outro lado não pode? Na indústria do cinema exalta um lado e exclui outros. Hollywood. Atores que foram excluídos por fazer filmes cristãos e por serem cristãos. Esse ator aqui de azul, né? Ator cristão diz que perdeu trabalhos por não fazer cenas de beijos. E ele disse que eu tenho princípios. Não posso negar a minha fé, diz o ator de cinema, sobre ser cristão em Hollywood. No carnaval carioca, festa da carne, zombam do sagrado, misturando o santo com o profano. Irmãos, Deus que é Deus, Ele te dá o livre-arbítrio. Mas não misture o que é santo com o profano. Se vocês querem fazer farra, Deus, Ele deixa você fazer. Mas Ele te diz uma coisa, de tudo isso lhe pedirei conta. Olha lá, o que aquele homem ali, que se acha uma mulher, o que ele fez? Em 2022 será no Toque da Macumba. A Grande Rio já tem o samba para o próximo carnaval. Todas aquelas multidões que estavam lá no sambódromo. Israel, já se perguntou o porquê de tanto ódio contra esse povo, tanto rancor por causa de uma terra árida, aonde não tem recursos naturais, pois chega ao ponto de ter que dessalinizar a água do mar, porque não tem água suficiente? Um país minúsculo. Por que de tanto ódio? Mas muitos podem aqui dizer, porque são coisas do passado, brigas hereditárias. Aí eu coloquei aqui, mas por que Hitler, que não era judeu, ele quis dizimar este povo? Hein?
Algo que acontece nos trens aqui da nossa cidade. Foi proibido os cultos nos trens porque incomodavam as pessoas que não são cristãs. É legal, irmãos? É sim. É válido. Mas o pagode continua acontecendo. E por que essa regra só vale para um lado? O mundo e tudo que ele representa tem um Senhor. Aqui nós vemos na tentação do deserto, Satanás ele teve a ousadia de falar para Jesus Cristo: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque me foi dado e eu dou a quem eu quiser. E numa cena, Jesus Cristo, porque o príncipe deste mundo se aproxima. Qual o conselho que Deus dá a seu povo? Esse é o texto do sermão de hoje. E esse texto, irmão, me fez trazer essa mensagem. No dia 28, eu vou transmitir ela em Bangu. Por quê, irmãos? Olha o que diz esse texto. Entrem pela porta estreita, é o conselho de Deus. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz aonde? Só que a palavra de Deus, ela diz o quê? São poucos os que entram por ela. É o quê? Muitos. Se é muitos, irmãos. Irmãos, quantos aqui acreditam que dentro da igreja tem um caminho que é mais estreito ainda? Sim ou não? Na igreja tem o joio e tem o trigo, infelizmente. Hoje ainda há esperança para a mudança de vida. A porta da graça ainda está aberta. Temos um intercessor no céu. Eu só posso responder por mim mesmo. Nem pela minha esposa e nem pelas minhas filhas eu posso responder por elas. Então cada um aqui só responde por si. Eu não sei o que cada um faz aqui. Não sei da vida de ninguém. E também não quero saber, porque a salvação é individual. Mas a palavra de Deus, ela te diz nesta manhã de sábado, que muitos entram por esse caminho largo. E aqui que entra a parte triste. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que encontram. Irmãos, a palavra de Deus no Espírito de Profecia diz que a conversão em nossos dias é algo raro. Sabe o que eu estou pedindo nas minhas orações? Senhor, converta o meu coração. Estou eu convertido? Sinto eu prazer em estar na casa do Senhor? Os cultos passam um pouquinho do horário, estou eu incomodado porque estou agoniado? O sábado é do Senhor, pertence a Ele. Não sei se foi o Rodrigo Silva que disse que nas sinagogas dos judeus não tem relógio, porque o sábado pertence ao Senhor. A Bíblia do início ao fim mostra os dois caminhos e as consequências de escolhê-lo. Esses dois caminhos aparecem sob as mais diversas formas de figuras e linguagens. Eu só queria me atentar aqui nos 4 últimos, irmãos. Caim, símbolo da falsa igreja. Por que Caim é o símbolo da falsa igreja? A igreja que deseja fazer aquilo que ela deseja. Se essa igreja quisesse estar cheia, lotada, ela sabe o que ela deveria fazer, porque exemplos aí fora tem de montão. Sim ou não? Caim sabia ou não que deveria ofertar ao Senhor? E por que ele agiu diferente? A igreja de Abel, símbolo da igreja verdadeira. Mesmo tendo que sacrificar um animalzinho, ele assim o fez. Porque essa era a vontade de Deus. Deus ele queria colocar na mente e no coração das pessoas que aquele animal inocente estava morrendo em seu lugar, representando o Filho de Deus que iria morrer no futuro. Saul, quantos hoje em dia desejam sacrificar, fazer esforço na causa de Deus? Deus ele quer muito mais um relacionamento do que sacrifícios. Porque através de um relacionamento íntimo e profundo com Ele, você trabalhar para Deus se torna algo natural. Não é algo forçado, não é algo obrigado. Babilônia,
símbolo de confusão e do emocional. Irmãos, quando eu assisto alguns vídeos na internet, eu fico alarmado com o que o inimigo está fazendo no meio evangélico. Unção do riso, unção do cachorro, unção do rodopio, unção do sapatinho de ouro. O inimigo está brincando, irmãos. Uma confusão espiritual. O evangelho da prosperidade, quanto mais você dá, você recebe. É triste. E Jerusalém, simbolizando ordem, reverência e racionalidade. A igreja de Deus é um lugar que tem ordem. A igreja de Deus é um lugar onde tem reverência. Os seres mais poderosos do universo, quando Isaías teve aquela visão, como eles se portavam diante da presença de Deus? Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam os pés, e com as outras 2 eles voavam, e diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Os seres mais poderosos do universo, que são os serafins, na presença de Deus, olha como eles se comportavam. E essa igreja está baseada na racionalidade. Deus, Ele quer de cada um aqui um culto racional. O pecado, irmãos, aí fora, o pecado é o quê? É uma falsa liberdade. E para eles que estão lá fora, a santidade é o quê? É uma escravidão. Qualquer um e qualquer outro. Quem é verdadeiramente livre? Aquele que consegue dizer não àquilo que te faz mal? Ou aquele que não consegue resistir? Quem é verdadeiramente livre e quem é verdadeiramente escravo? Aqui. Agora, irmãos, o clímax dos 2 caminhos, Joel 3, versículo 14. Por que o clímax, irmãos? Porque Deus nos chamou para essa missão. As 3 mensagens angélicas. Joel 3,14 diz: multidões, multidões no vale da decisão. Em breve o mundo ficará num grande dilema. De que lado ficar? E Deus usará cada um de vocês para dizer ao mundo o que vocês sabem. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. A grande perseguição. O povo de Deus terá que fugir das grandes cidades, fugir dos lugares desertos da terra. Irmãos, quando eu estava falando sobre aquela segunda figura da Ellen White, sabe o que ela diz lá? Que o povo que não aprendeu a viver sem as comodidades desta vida abandonaram o caminho. O povo que não aprendeu a viver na adversidade abandonam o caminho. Isso é duro ou não é, irmãos? Abandonar tudo por amor a Deus, se eu não tiver um relacionamento íntimo, isso é o quê? É algo impossível. Diz que naquele tempo de provação teremos que viver pela fé. Porque o nosso alimento será certo, sim ou não? Hoje o culto pode demorar um pouquinho mais, mas quando você chegar em casa você tem certeza que a sua comidinha está? E naquela época que você não vai saber o que tem para comer. Irmãos, em 2 ocasiões, Deus esperou para ver qual foi a reação do povo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus esperou 3 dias. No Egito, 3 dias o povo sem água, porque Deus queria ver qual era a reação do povo, como o povo iria se comportar diante da adversidade. E eles começaram a murmurar. Nos tiraram do Egito para nos fazer morrer nesse deserto? Na segunda multiplicação de pães, Deus esperou 3 dias, irmãos, para fazer a multiplicação de pães. Eles estavam no deserto. E no deserto tem como você fazer negócio, tem como você comprar e vender. Só que Deus esperou 3 dias para fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe por quê? Deus esperou que saíssem todos aqueles que estavam em busca de sinais e prodígios. Todos aqueles que estavam ali observando para ver o que iria acontecer. Só quando todos aqueles foram embora,
que Deus, e ficaram só aqueles que estavam em busca do alimento espiritual, Deus ele fez a multiplicação de pães, e todos eles foram saciados. Na nossa vez, você acha que vai ser diferente, irmãos? Quando começar a perseguição, Ellen White diz que nós teremos que suportar 3 coisas: o cansaço, a demora e a fome. Quando isso acontecer, vamos murmurar? Quando isso acontecer, qual a resposta que nós iremos dar ao céu, sabendo que falta muito pouco para Jesus voltar? Não vai poder comprar nem vender, o decreto de morte. Esse é o clímax dos 2 caminhos, irmãos, porque se você ficar ao lado de Deus, tudo isso que eu acabei de falar irá acontecer com você. Mas se você escolher ficar do lado do inimigo, irão receber as 7 taças da ira de Deus preparados sem mistura. E quando eu preguei em Marechal, que eu estava refletindo sobre esse tema, irmãos, esse mundo ficará só o pó. Diz que as águas se transformarão em sangue. Uma parte dos rios e das fontes das águas se transformarão em sangue. Diz que derramaram sangue de santos e profetas, Deus fará com que bebam sangue. Diz que os homens terão úlceras malignas. Diz que o sol irá aquecer e irá ser dado poder ao sol para queimar as pessoas. Se aqui no Rio de Janeiro um calor de mais de 40, com sensação de 50, imagine quando for dado poder ao sol para queimar as pessoas. Vai chegar o momento que os céus irão ficar negros, trovões e raios por todo lado, as nuvens se rebulhando em cima da outra. E diz que irá cair chuva dos céus, de pedras, de peso de 1 talento. Quanto é 1 talento, irmãos, em termos de peso? Hein? 30 a 40 quilos. Imagine, chuvas de pedra caindo do céu com pesos de 30 a 40 quilos. Só que ainda tem uma outra parte, irmãos. O Espírito Santo já vai ter se retirado da terra. Aquele poder refreador que impede dos seres fazer aquilo que eles desejam, não mais vão impedi-los. O ancião de Marechal me fez refletir numa coisa muito interessante. Ele falou que o Salmo 91 será um salmo literal. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu fui militar 9 anos e acompanho muito o mundo militar. Eu vejo que as nações estão se armando até os dentes. Todas as nações, acho que menos o Brasil, aumentou o seu investimento na área militar. E de repente o Brasil também vai nessa linha por causa da Venezuela agora. A Rússia mudou o seu estatuto para usar as armas nucleares. Agora, qualquer motivo que eles quiserem, eles podem usar arma nuclear. E se eles começarem a usar, também devem usar contra eles. Então, vocês acham difícil, irmãos, numa cidade como o Rio de Janeiro, cerca de 8 a 10 milhões de pessoas, cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita? Por isso que Joel 3,14 diz, multidões, multidões no vale da decisão. É para isso que vocês estão se preparando. Porque o inimigo, ele esconde as coisas, mas Deus, ele diz tudo às claras. Porque ele quer que o povo dele se prepare para esse momento difícil. E como você se prepara, irmãos? Eu fui pregar, irmãos, para uma igreja, tem umas 3 semanas, Guadalupe 2, está só o pó. Divisões na igreja, enfraquecimento. Sei que a igreja agora, dia de sábado, uma média de 8 a 10 pessoas. Isso em dia de Santa Ceia, com a presença do pastor. O meu amigo Ney Robson, que estava em Marechal conosco, o pastor de lá chamou ele para ir ajudar lá. É triste ou não é, irmãos? É isso que o inimigo está fazendo. E o que Deus espera do seu povo. Eu fui para Marechal em março e Deus colocou no meu coração
no ano que vem, trabalhar no ancianato, 2 propósitos que Deus colocou no meu coração. Trabalhar pela unidade da igreja e colocar o povo de Deus para orar. Jesus Cristo disse: a sua casa seria chamada casa de oração. O livro Revivamento Verdadeiro, a maior necessidade da igreja, diz que o Espírito Santo era derramado quando o povo orava. E não orava individualmente, orava no coletivo. O Espírito Santo era derramado e essa igreja avançou como nunca. Está chegando a hora, irmãos, de nós fazermos o que nós sabemos que temos que fazer. Por quê? Tudo que eu falei aqui não tem mistério, está tudo relatado aqui. Se eu falei alguma coisa estranha para vocês, podem me corrigir ou me chamar a atenção. Mas se o que eu falei está escrito aqui, irmãos, está escrito no espírito de profecia, então sigam, porque esse é o conselho de Deus. O clímax dos 2 caminhos, o mundo ficará dividido. Só que o livro do Apocalipse diz que a grande massa irá ficar de qual lado? Do lado da besta. Por quê? Na experiência do marshmallow, eu comprovei que as pessoas gostam do que é imediato. E Deus só vai esperar o último tomar a sua decisão para que a porta da graça se feche, para que o santuário se encha de fumaça e saiam os 7 anjos contendo as 7 taças da ira de Deus. Só que o povo de Deus vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ellen White diz que nós iremos formar, irmãos, uma fileira. E ninguém irá arredar seu pé da sua posição. Muitos falam das 3 mensagens angélicas, eu amo. Mas a 4ª voz diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Esses que são os heróis da fé vão ter um filete vermelho na orla dos seus vestidos, na orla dos seus mantos. E todos aqueles que olharem para aqueles ali saberão que aqueles ali são mártires. Aqueles ali deram a vida por amor ao Senhor. Que grande honra terão, irmãos. Só que o Espírito de profecia diz uma coisa muito interessante. Sabe o que o Espírito de profecia diz? Que nós não sabemos o que Deus irá requerer de cada um de nós. Se nós não sabemos, devemos estar o quê? Em condição. Se Deus achar que nós iremos dormir, que assim seja. Se Deus achar que nós deveremos ir provar, dar testemunho diante dos juízes e dos governadores da terra, que assim seja. Vocês imaginem, irmãos, tem um texto aqui que diz que os que foram decapitados foram aqueles que não aceitaram a besta nem a sua imagem. Eu já usei esse exemplo em outras igrejas. Vocês imaginem, coloque aqui um paredão e começa a decapitar o primeiro e fala: se você não fizer, o próximo será você. Qual será a sua decisão? É para isso que nós estamos nos preparando. É por isso que nós precisamos ter comunhão com o Pai. É por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, irmãos. E eu, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar a igreja para orar. Se Jesus disse que a sua casa seria chamada casa de oração, por que aqui nós estamos orando tão pouco? Irmãos, eu falo uma coisa muito simples. Saber e conhecer a vontade de Deus é importante. Mas o mais importante é o poder para você colocar as coisas que você sabe em ordem não, em prática. Sim ou não, irmãos? Eva e Adão não sabiam que eles seriam tentados? E por que eles caíram? Quantos nós sabemos de tudo que nós temos que fazer? E por que nós não o fazemos? Irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem dura. Porque ela te chama à responsabilidade. Ela te chama para a posição que você deve estar. Porque o tempo se aproxima. Eu mostrei ali, que hoje tudo está ficando às claras. E nós que viemos aqui, irmãos, não podemos ser chamados de alarmistas. Porque se Jesus está às portas, tudo que está escrito que vai acontecer, irá acontecer. E um exército se prepara, irmãos, quando estoura a guerra.
antes. Então, líderes que têm a responsabilidade de guiar essa igreja no ano que vem, se vocês querem receber poder, leia o livro Revivamento Verdadeiro. Os pioneiros adventistas sabiam o que significava lutar com Deus em oração. E como resultado dessa luta, o Espírito Santo era derramado. E a igreja vencia, a igreja rompia as muralhas, a igreja avançou e hoje está em mais de 210 países, para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não muda. A mesma forma que Deus agiu no passado, Ele irá agir no presente. E para finalizar, irmãos, na escolha dos diáconos, estava tendo um problema na distribuição dos alimentos. Os discípulos falaram: não é lícito que nós vamos servir as mesas e vamos deixar o que é prioritário ficar de lado. E eles escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus. E o livro de Atos diz: e nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A Bíblia é muito clara. Não temos que inventar nada. Não temos que fazer coisas miraculosas, é seguir o que está escrito. Simples assim. Irmãos, esse PowerPoint, ele estará no computador da igreja. Tem muito mais coisas que não deu tempo para passar, e se vocês quiserem, peçam, e vê o que tudo que está escrito lá. Tá bom? Que Deus abençoe e fortaleça a igreja. Eu só quero ler aqui a última partezinha. Só 2 slides e eu termino, irmãos. O mundo te faz perder a esperança. A televisão só expõe o quê? Violência, corrupção e coisas do gênero. Deus deseja que você se alimente, Deus deseja que você alimente sua alma de tudo que é bom, de tudo que te dá esperança. Jesus tem exposto o céu e apresentado sua glória ao nosso olhar, para que a eternidade não seja omitida de nossas cogitações. Tendo em vista as realidades eternas, cultivaremos habitualmente pensamentos da presença de Deus. E isso será o quê? Um escudo contra as incursões do inimigo. No caminho estreito, olha o que Ellen White diz no caminho 26, o que o povo de Deus conversava e se alegrava, o quê? Da bendita esperança, do que eles iriam receber. É isso que Jesus Cristo está dizendo, a mesma coisa. Olha só o que diz. Respirando a atmosfera celeste, aonde? Aqui na terra, você respirando uma atmosfera celeste. Se você quer respirar uma atmosfera celeste, você tem que botar para dentro de si tudo que é bom. Se você ficar se alimentando o seu coração de Rede Globo e desses programas aí, irmãos, vocês sabem o que vocês irão colocar para dentro, sim ou não? Não absorveremos o ar viciado do mundo. Jesus vem apresentar as vantagens e a bela imagem do celestial, para que as atrações do céu não sejam familiares, se tornem familiares aos pensamentos, e o salão da memória seja guarnecido de quadros de beleza celeste e eterna. O grande mestre dá ao homem uma visão do mundo futuro, traz-los com seus atraentes bens ao alcance da vista. Se ele pode fixar na mente a vida futura, suas bem-aventuranças, em comparação com os interesses temporais, transitórios deste mundo, o chocante contraste fica profundamente gravado no espírito, absorvendo o coração e a alma de todo ser. O que esse texto quer dizer? O que eu li lá. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e da felicidade que terão aonde? No fim da viagem. Eu queria chamar o nosso irmão Vitor aqui para que ele louve ao Senhor. Os que viajam pelo caminho estreito que somos nós. Quais são os assuntos de suas conversações? Amém.
João viu na cidade santa a nova Jerusalém, viu também o trono branco onde estava o Senhor, viu os anjos, viu os santos jubilosos em louvor. Junto deles quero estar e abraçar o meu Salvador, porque Ele é santo, Ele é santo, 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 santo é nosso Deus, santo, santo, santo é nosso Deus, santo, santo, santo é nosso Deus, santo, santo, santo é nosso Deus. João viu na cidade santa a grandeza de Deus Pai, viu as pérolas gigantes, a nobreza dos portais, viu nas ruas de ouro puro o raríssimo esplendor, mas o brilho mais intenso era o brilho do Senhor, porque Ele é santo. Meu Deus, Tu és santo, 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 santo é nosso Deus, santo, santo, santo é nosso Deus, santo, santo, santo é nosso Deus, santo, santo é nosso Deus. Na cidade nem o sol, nem a lua dominava, pois a glória do Senhor era a luz que iluminava coisas que o olho não viu, nem chegou ao coração. É o que Deus tem preparado para todos nós cristãos. Meu Deus, Tu és santo, santo, santo é nosso Deus, santo, santo, santo é nosso Deus, santo, santo, santo é nosso Deus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos em guerra. Quando eu entrei aqui, não fiquei 5 minutos ali na escola sabatina e uma senhora veio falar do carro que não estava na frente de garagem. Quando fomos falar com ela, ela não estava muito hospitaleira, mesmo pedindo desculpas.
Meu outro companheiro de ancianato lá em Marechal, o neto dele viu 4 anjos em cima da cobertura. E um deles era um querubim porque tinha 4 asas. Ele está passando por uma ardente prova. Há 2 anos que eles estão vivendo pela fé, numa luta intensa. Tinham uma renda de cerca de 30 a 40 mil reais por mês. E hoje em dia estão vivendo que não está dando nem para pagar as contas. Estamos em guerra, irmãos. A nossa salvação está em jogo. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus de amor, de infinita misericórdia, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para salvar a igreja de Madureira, para salvar o teu povo espalhado ao redor do mundo. Que essa mensagem, Pai querido, seja uma mensagem de exortação, seja uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança, uma mensagem para colocar a vida em ordem. O teu servo Alex, quando ele teve um encontro contigo, quando ele passou pela morte, que o Senhor Jesus Cristo foi lá e apareceu para ele, ele sentiu a sua presença. A sua vida mudou para a glória do teu nome. Mesmo sendo um ancião, eu tenho ele como meu pastor. Santo Deus, amado Criador, que a tua igreja, Senhor, se prepare para a tua volta. Que a tua igreja tenha, Pai querido, experiências íntimas contigo. Para que assim como meu amigo saiu de um patamar e foi para o outro, que ela também, Pai querido, possa experimentar essas experiências maravilhosas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai querido, fortalece a igreja de Madureira. Derrame teu Santo Espírito sobre toda a liderança. Em especial, porque toda a igreja precisa ser revestida do teu Santo Espírito. Porque eles, Pai querido, têm a missão de conduzir o teu povo no ano de 2025. E também no término deste mandato, Pai querido. Tenha compaixão. Assim como o Senhor colocou aquelas cordas no caminho para o seu povo, o Senhor hoje nos dá os meios para que nós prossigamos no nosso caminho rumo às mansões celestiais. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Fortalece-nos. Guia-nos para o teu reino. Derrame o teu Santo Espírito. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, Senhor.